Oba, mais história! Vamos continuar ouvindo as histórias de Chapeuzinhos Coloridos. A história de José Roberto Toureiro, Marcos Aurélio Pimenta, ilustrado por Marília Pirillo. Hoje, a Chapeuzinho que nós vamos conhecer é a Chapeuzinho Lilás. Era uma vez uma menina muito famosa em sua pequena vila. Todo mundo gostava dela e sua avó mais ainda, tanto que lhe costurou uma capinha com capuz. A roupa era violeta e a menina usava tanto que o pessoal até lhe botou um apelido, Chapeuzinho Lilás. Um dia, a mãe de Chapeuzinho Lilás chamou-a e disse: "Filha, leve essas revistas com fofocas sobre gente famosa para sua avó, que vive lá no meio da floresta." "Tenho que ir mesmo, mamãe?" perguntou Chapeuzinho. "Sim, tem. Você não quer continuar com a sua fama de ser uma menina obediente e trabalhadora?" "Quero." Tá bom, eu vou." Então, a menina colocou as revistas numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim: "Queria ser famosa, bem conhecidinha, aí não andaria nunca mais sozinha." Chapeuzinho vinha pela floresta quando de repente o lobo saiu de trás de uma moita. "Bom dia, menina do chapéu lilás." "Bom dia, senhor." "O que leva aí nessa cesta?" "Revistas de fofocas." "Pra mim?" "Não, para minha avó. Ela vive no meio da floresta." Então o lobo pensou assim: "Caramba, estou com tanta fome que seria capaz de comer a avó desta menina e depois ela mesma de sobremesa." Mas ele não podia atacar Chapeuzinho ali, pois algum caçador poderia escutar os gritos e vir em socorro da menina. Foi quando o lobo teve uma ideia e disse: "Está vendo aquela trilha? Ela também vai até a casa de sua avó. É um caminho mais longo, mas você poderia pegar uns lilazes para ela." "Que excelente ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo." Assim, Chapeuzinho pegou outro caminho e começou a colher lilazes. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando lá chegou, bateu na porta. Pam, 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 pam. "Quem bate?" perguntou a velhinha lá de dentro. "Sou eu, sua netinha", falou o lobo disfarçando a voz. A vovó então levantou-se e abriu a porta, mas não havia ninguém lá. E a vovó disse: "Xiii, eu devo ter imaginado que bateram na minha porta. Estou ficando velha." E então ela voltou para a cama. Você quer saber por que o lobo não estava lá na porta? Eu explico. É que o lobo teve uma crise de consciência. Ele pensou assim: "Que coisa horrível! Comi essa pobre velhinha. Não farei isso. Está na hora de mudar as coisas." E aí ele se escondeu atrás de uma moita. Pouco depois, Chapeuzinho chegou e bateu a porta. "Quem bate?" perguntou a velhinha. "Sou eu, Chapeuzinho Lilás." "Entre, querida, a porta está aberta." A vovó estava embaixo das cobertas e usava uma touca tão grande que nem dava para ver a sua cara. A menina chegou perto dela devagarinho e perguntou: "Vovó, por que você tem orelhas tão grandes?" "São para ouvir melhor o rádio." "E esses olhos tão grandes?" "São para ver os programas de TV." "E essas mãos tão grandes?" "São para segurar os jornais." "E esse nariz tão grande?" "É para metê-lo na vida dos outros." "E essa boca tão grande?" "É para fazer fofocas." Falou a vovó, e dizendo isso, elas começaram a rir e ler as revistas, e leram tanto que acabaram pegando no sono. Depois, o lobo pulou para dentro do quarto da avó e ficou olhando as duas ali a dormir. Enquanto isso, ele pensava: "Que bom que não comi essas duas. Assim vou mudar a opinião que as pessoas têm de mim." Então,
Ele deitou no meio das duas e tirou uma soneca, mas, como eu contei no começo, o lobo estava com fome. Sua barriga estava vazia e ele começou a roncar alto, mais ou menos assim. Aquele barulho chegou aos ouvidos de um caçador que passava por ali e ele resolveu dar uma olhada no que estava acontecendo. Quando abriu a porta da casa da vovó e viu o lobo entre as duas, ele pensou: conheço a fama desse lobo, ele deve estar se preparando para comer as pobrezinhas. Então o caçador apontou sua espingarda para o lobo e pô! Atirou. O lobo, coitado, morreu. A vovó e Chapeuzinho acordaram assustadas, mas o caçador logo acalmou-as, dizendo: fiquem tranquilas, o perigo era esse lobo, mas eu cheguei antes que ele pudesse lhes fazer qualquer mal. E assim, todos ficaram famosos para sempre. O caçador, porque matou o perigoso lobo. A vovó, porque saiu no jornal. E Chapeuzinho Lilás, porque deu uma entrevista para a TV em que disse ter aprendido uma importante lição. Se falam mal de alguém, deve ser verdade. Será? E assim acabou a história. Até a próxima, pessoal, com mais uma história de Chapeuzinhos Coloridos.